Recife tem momentos bem definidos. O primeiro momento, Porto de Olinda. O segundo momento, com a expansão produzida pelo plano de Poste de Nassau. O terceiro momento, que ele vai para Boa Vista e se estende até o Capibaribe, onde está o quartel do Derby. E o último momento, que é o reparcelamento dos engenhos. No início de 1800, portanto, século XIX, a população do Recife, do Grande Recife, chegava a 20 mil almas. Mais de 20 mil almas, ele passa ao final do século XIX para 100 mil almas. E o que é característico dessa expansão urbana? Precisamente a arquitetura. É a arquitetura do século XIX, a arquitetura dos neo-históricos. É a arquitetura do grande momento dos historiadores estudarem o passado. É o momento em que aparece o interesse pela arquitetura do românico, como a antiguidade e a nacionalidade de Portugal. E esse momento vai se transferir para a arquitetura, produzindo uma arquitetura que se considera, pela sua mistura de gostos e de épocas, ecletismo. Esse gosto que faz com que a burguesia diga: eu quero a minha casa dessa forma, que fez com que o nosso barão do Beberibe, os filhos dele, evidentemente, fizesse essa colunata estranha para uma casa desse tamanhinho por detrás. Quer dizer, esse gosto em que a burguesia ditava. É o gosto, por exemplo, da casa do barão Rodrigues Mendes, em que as filhas vão estudar em Montmartre, na França, e trazem de lá os costumes de viver a casa, de viver os jardins. A partir do Primeiro Império, vai se sentir a necessidade de que haja uma modernização da sociedade brasileira, pelo menos das suas elites. Essa ideia de modernização é a ideia que nós temos agora. A ideia na época era do progresso, e esse progresso era materializado através de certos objetos. E nisso também vão ser mudados outros ambientes de convivência, sejam ambientes públicos como praças, locais para diversão pública, teatros, e aí o Teatro Santa Isabel vai ser o grande nome nesse período. E aí dentro da própria casa, do seio do ambiente privado, vão se criar espaços para que haja uma convivência, ou seja, o espaço público dentro do privado. Um desses espaços, que era um dos mais disputados, seria a sala de jantar. A sala de jantar era o espaço de completa condução do senhor dono da casa e de sua esposa. O Recife foi apontado por pesquisas recentes como o quinto maior porto escravista desse período, né, entre 1560 e 1850. Se a maior parte desses escravos que chegou no Recife, ele foi distribuído para a lavoura e para as províncias vizinhas, para a produção de cana-de-açúcar, muitos deles também ficaram cumprindo funções urbanas na cidade. Funções essenciais, como o transporte, que nesse período havia uma ênfase muito grande no transporte de canoa, né, nos escravos canoeiros, que navegavam pelo rio Capibaribe, pelo rio Beberibe, transportando água potável, transportando tijolo, transportando pessoas. Tanto os meios de produção quanto os meios de gerenciamento urbano, eles eram executados propriamente pelos escravos. E o período onde houve uma maior afluência de trabalhadores negros escravizados foi justamente no período, nos 30 primeiros anos do século XIX. Mas o Brasil ele já foi reconhecidamente como o país que mais alforriou escravos, ou que os escravos compraram suas alforrias. E o interessante de perceber o trabalho no século XIX é compreender como esses trabalhadores eles criaram uma lente ou uma imagem de trabalho que é o que a gente tem hoje ainda. Os direitos que eles ambicionavam, que eles imaginaram que podiam conquistar, e que aos poucos eles foram lutando a partir de petições na Câmara de Vereadores, na Assembleia, acabaram que esses anseios são os que a gente tem hoje, que são a questão das 8 horas de trabalho,
que é o domingo de folga. Eles diziam que eram piores do que a escravidão, porque o escravo tinha o direito ao domingo, o escravo tinha uma liberdade sobre o tempo que era, em teoria, maior do que os trabalhadores livres, e é nesse momento que a gente também vê que essas fronteiras entre o trabalho livre e o escravo, pensando o trabalho livre como uma coisa antagônica a toda a negatividade dos valores do trabalho escravo, como é um argumento frágil, a partir da experiência dessas pessoas. Era essencialmente na rua onde se vivenciava o trabalho. O espaço público no Recife ele era vivenciado por pessoas diferentes e era um espaço eminentemente democrático.